Vê se tá saindo aí. É. Olá, amigos, corações amigos em plenitude. Estamos ajustando aqui tecnicamente aqui. Tá saindo aí? Ok, tá ouvindo aí? Tudo bem? Ok, olha, nós estaremos hoje, corações amigos em plenitude, para mais uma live Abraçando os Conflitos. E deixa no chat aí. O conflito, ele é amigo ou inimigo? O que você acha? Sejam todos bem-vindos. Nossa live de hoje, nós vamos desvendar os enigmas dos conflitos. E é essa a grande questão. O conflito, ele é amigo ou inimigo? Prepare-se para uma jornada de aprendizado e reflexões. Vamos fazer juntos, hein? Onde estaremos mergulhando as diversas nuances do conflito. Mas descobriremos como transformá-los em ferramenta de crescimento e fortalecimento, primeiro, pessoal e interpessoal. O que realmente são os conflitos? Então, começaremos definindo já logo o que são conflitos. E também diferenciando, veja, conflito é diferente de um simples desentendimento. Então, nós abordaremos diferentes naturezas do conflito. Desde os interpessoais, aqueles que realmente é fruto daqueles conflitos que nós trazemos pessoalmente, que isso reflete também nas nossas interrelações. E também existem aqueles conflitos organizacionais do trabalho, conflitos sociais. E estaremos também pensando, refletindo junto as diferentes fases do conflito, desde o lado tumultuado, conflituoso, né, como também as consequências que podem advir do conflito de forma, muitas vezes, criando dificuldades, problemas desnecessários, ou conflito do próprio conflito, ou também você aproveitá-lo como instrumento do seu aprimoramento pessoal e interpessoal. Ok? Muito bem. Abraçando os conflitos, ele é amigo ou inimigo? Deixa aí no chat aí o que você acha, tá bem? Muito bem. Nós estaremos agora refletindo o que realmente vem a ser os conflitos, tá bem? Você vai deixar aí seus comentários, amigo ou inimigo. Quem não nos conhece, meu nome é Lacordaire Fayad, eu exerço a profissão enquanto psicólogo. Aqui no Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, eu exerço a função enquanto diretor de seres humanos e possuo uma série de outras especialidades, entre neuropsicologia, PNL, que é a programação neurolinguística, e outras mais. Bem, a pergunta é: conflito, ele é amigo ou inimigo? Primeiro, é fundamental que nós tenhamos uma comunicação assertiva. O que vem a ser uma comunicação assertiva? Ela é a chave para lidar com todos os conflitos, principalmente de forma saudável. E reside justamente nessa comunicação objetiva, direta ao ponto. Então, nós estaremos vendo como está desenvolvendo essa comunicação assertiva. E também, além da comunicação, é fundamental que você tenha uma escuta empática, saber ouvir. A maior parte dos nossos conflitos é não saber ouvir. E às vezes nós já queremos o que a gente chama na neurolinguística fazer inferência mental. O que é inferência mental? Eu já quero adivinhar o que você está pensando. Não, eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você quer falar. Que é uma ilusão. Porque o que nós sabemos e temos o domínio para poder saber é de nós mesmos. E muitas vezes temos dificuldade também de nos perceber. E isso reflete nas nossas interrelações. Uma escuta empática. E empatia é diferente de simpatia. Empatia é estar com, sem querer fazer por. Porque quando eu quero fazer por alguém, eu estou o tratando como capaz ou incapaz? E a resposta é lógica, como incapaz. E a divindade, ela cria alguém incapaz? Cria alguém coitadinho? Não.
Então, muitas vezes, aqueles de nós que temos a necessidade de ter pessoas carentes, entre aspas, né, que fazem de vítima, é porque nós fazemos uma troca. Por trás disso, eu também tenho um movimento compensatório de pseudo-mártire. Através do outro, eu me sinto útil. Então, que na verdade, sentir verdadeiramente útil é você cuidar de você mesmo. Então, empatia é estar com sem querer fazer por. Quando eu entro numa outra postura que é a simpatia, eu quero resolver o problema do outro, eu quero fazer pelo outro. A pessoa está desesperada, eu desespero junto. Vamos dar um exemplo prático. No berçário, um bebê chora, todos os bebês choram juntos. Por quê? Simpatia. Mas a dor é de quem? Daquele que chorou primeiro. Então, nós não temos como resolver o problema que é do outro. Na relação com o outro, nós só temos e devemos, emocionalmente, pelo espírito de solidariedade e fraternidade, nos colocarmos na disponibilidade de poder auxiliar, se o outro quiser, do que nós entrarmos numa postura invasiva. Eu quero, como diz, socar ajuda no outro. Não é por aí. Então, a empatia, uma escuta empática, ela é fundamental para que nós possamos construir pontes em meio dos conflitos. Então, nós vamos, nessa escuta empática, eu ouvir com atenção, sem julgamento, buscando compreender a perspectiva do outro. Porque cada um de nós tem uma forma peculiar, comum, de estarmos pensando, como nós vimos nas lives anteriores. Nós temos o nosso mapa interno. Por exemplo, você está vendo um IP e eu também. Mas se você olha o IP e diz, nossa, mas que IP bonito. Eu vou olhar para o IP e dizer assim, olha, mas isso dá uma sujeira danada. Então é muito importante observarmos o que é a estrutura mental do outro. E esses conflitos, eles ocorrem na relação pais e filhos, na relação filhos e pais, esposo e esposa, porque muitas vezes nós não nos damos conta que a nossa mãe ou o nosso pai, ou aquele com quem nós estamos interrelacionando, projeta em nós os seus próprios conflitos. E muitas vezes até nos agredindo, desejando mal, porque no fundo, o conflito é da pessoa com quem nós estamos nos relacionando. E se eu não souber separar o que é a simpatia da empatia, eu acabo também absorvendo a fala do outro, o gesto do outro, e fico depressivo, fico para baixo, me sinto muitas vezes menos. E principalmente, como nós já vimos nas lives anteriores, que é na primeira infância, na segunda infância, que a criança absorve a sua estrutura de personalidade, então é muito forte a fala de um pai, a fala de uma mãe, a fala de um professor na nossa intimidade. Então, como lidar com isso? Então, os nossos conflitos de ordem pessoal é a forma como eu lido comigo mesmo, com os meus conteúdos internos. E o conflito interpessoal, eu utilizo do meu mapa interno, do meu jeito de ver, de pensar, de agir, para estar também na relação com o outro. Então, você, numa relação empática, é você realmente buscar estar com essa leitura que você só pode ser ajuda, apoio. O fazer é sempre do outro. Então, visando principalmente alcançar soluções justas e satisfatórias para todas as partes envolvidas. Isso é a empatia. E o que nós poderemos mais ainda buscar dentro desse processo do conflito? Coloca aí no chat. Conflito é amigo ou inimigo? Então, nós vamos perceber que é um desafio essa relação. Ok? Nós tivemos um probleminha técnico aqui. Só um minutinho, por favor. Lorenza, liga para mim isso aqui. Isso. Ok. Lá na tomada. Muito bem. Ok. Então, vejamos, conflito é amigo ou inimigo? O que você acha? O que você pensa? Né? Então, diante dessa relação conflituosa, como é importante nós estarmos atentos àquilo que acontece conosco, né? Para que nós possamos desempenhar
aquilo que nós somos convidados, principalmente conosco e na relação com o outro. Muito bem, nós estamos aqui com o D'Alessandro Santana. Isso. Olha, ele está colocando, parece-me que a palavra conflito traz a ideia de briga, discussão, já desafio, é um convite para a transformação. É verdade, o D'Alessandro aqui está colocando, sabe, isso são palavras dúbias. Então, nós temos palavras que ela tem duplo sentido. Por exemplo, o que o D'Alessandro está colocando aqui, se eu pergunto assim, vocês viram aqueles dois lá fora discutindo? Então, quando você fala discutindo, dá a ideia de que os dois estão brigando. Agora, quando eu digo assim, olha, vocês viram aqueles dois lá fora trocando ideias? Muda completamente. Então, as palavras, tem um pensamento da psicologia tibetana, que palavras são luvas que vestem o pensamento. Então, como é importante nós estarmos trabalhando a questão das palavras, né? Muito bem. A Marli, né? Paris está aqui conosco, muito bem. Cristina Ribas, Ronilson Alves, São Paulo, Santos, Tarcísia, sobrinha também de Fortaleza, a Gisélia de Paula, muito bem, almas queridas, sejam todas bem-vindas conosco aí, tá bem? O que você acha? Conflito, ele é amigo ou inimigo? O que você acha? Então, além de nós estarmos nos auxiliando com uma palavra, com uma visão de empatia, no conflito é muito importante nós também estarmos separando a pessoa que nós amamos da atitude que nós não amamos. A atitude da pessoa é diferente da pessoa. A pessoa, muitas vezes, ela, diante da situação, quando nós não temos muito claro essa separatividade, separar a pessoa que a gente ama da atitude que a gente não ama, nós misturamos. E aí o que acontece? Às vezes, num diálogo, fala, eu não gosto de você. Ah, mas você é muito... E começamos a rotular o outro e nos distanciamos, deixando de vivenciar com carinho, com respeito, a nossa relação amorosa, né? Na situação com o outro. Um minutinho aqui, deixa eu ver aqui. Muito bem. Aqui nós estamos ajustando aqui uma situação técnica aqui, mas já vamos resolver logo aqui, ó. Muito bem. Ok. Ok, resolveu. Muito bem. Ok, vamos colocando aí. O que você acha, então? Amigo, o conflito, ele é amigo ou inimigo? O que você acha? Não é? Muito bem. Ainda, olha, para que nós possamos abraçar o conflito, né, com mais proatividade, com mais determinação, é muito importante aprendermos técnicas para gerenciar nossas emoções. E, acima de tudo, evitar que elas tomem conta da situação. Primeiro passo, negociação. Buscar a resolução dos conflitos. Como é importante nós termos essa abertura de buscarmos técnicas, ajudas, cursos, para que nós possamos fazer a resolução dos conflitos. Porque todo conflito, ele tem as duas pontas, tem o meu jeito de ver e tem o seu jeito de ver. E quando nós buscamos e passamos a ver o conflito realmente como sendo também um instrumento de crescimento, nós fazemos toda a diferença. Então, nós vamos observar que é uma oportunidade de estarmos nos trabalhando e fortalecer os nossos relacionamentos. Como? De que forma? Principalmente aprimorando a nossa comunicação. Seja ela uma comunicação, muitas vezes, entre pais e filhos, uma comunicação no trabalho. Então, vamos desenvolver novas habilidades. Essa é realmente o nosso desafio. É o nosso desafio. Conflito é como se fosse o sinônimo de crise. A crise é uma palavra grega que significa desafio. Se você tirar o S da palavra crise, o que fica? Crie um jeito diferente de pensar,
cria um jeito diferente de você agir. Por quê? Quem faz o que sempre fez vai ter que resultado, o que sempre teve. Então é muito importante nós estarmos lembrando que os conflitos, eles fazem parte num processo natural da nossa vida. Quando você tinha ali 3, 4 peças de roupa, né, ou 5, você olhava o guarda-roupa, você já sabia, segunda-feira é esse conjunto, terça é esse aqui, quarta-feira eu vou fazer uma mistura, e assim vai. Agora que seu guarda-roupa está lá abarrotado, o que fica? Você põe uma roupa, não, essa aqui parece que me deixou mais gordo. Essa aqui. E o problema não é a roupa. Então, muitas vezes, o conflito e a crise, ela vem porque nós temos opções. E toda opção, ela implica em você abrir mão de alguma coisa. E essa é o nosso desafio. Então, o que importa é como lidamos com conflitos. Se pudermos lidar com ele de forma construtiva, numa visão proativa, ele pode nos ajudar a crescer e aprender. Então, aí nós já vamos ver lá que o nosso D'Alessandro colocou. Ele é uma oportunidade de crescimento. Depende de cada um do meu mapa interno. Por quê? Das pessoas, das coisas e das situações, há sempre o melhor lado. Para todo mundo? Sim, para todo mundo. Mas o jeito de ver é de cada um. O conflito, os desafios, as crises, ela é de todos nós. Agora, como eu lido com essa crise, com esses conflitos? Depende do meu mapa interno. Meu jeito de pensar, do meu jeito de ver, meu jeito de sentir. No entanto, se não lidarmos com os conflitos ou com as crises de forma construtiva, nós estamos adiando o nosso crescimento. E isso pode o quê? Levar a uma violência, a uma dor desnecessária. Tem um pensamento da psicologia que diz justamente isso, olha, aquela sua dor, aquela sua ferida afetiva, emocional, se você não buscar se autoacolher e curá-la, você vai descontar em quem não tem nada a ver com isso. E muitas vezes ela vai evidenciar sua dor em lugares inadequados. Então é muito importante você estar buscando se auto-perceber. Então o autoconhecimento, ele é fundamental. Então agora nós já podemos perceber aqui, olha, nas respostas, então o conflito ele pode ser amigo ou inimigo. Agora, é o conflito que é amigo ou inimigo? Não, depende de como eu vejo. E para eu o ver como amigo, é fundamental que eu tenha um mapa interno, uma visão proativa. Por exemplo, na relação com o pai ou com a mãe, que de repente você percebe que ela ou ele está descontando em você, e agora você já tem essa leitura, conflitos pessoais. É a dor dela. Aquela mãe, aquele pai que não se trabalhou, que vem de uma história muitas vezes sofrida, de abandono, de rejeição, né, que ela assim se sentiu, porque perante o universo não há ninguém abandonado nem rejeitado, mas é assim que muitas vezes os nossos pais, nossa mãe, nossos professores, as figuras de autoridade se sentiram. Então, sem perceber, eles projetaram em nós os seus próprios conflitos. E como a criança ela absorve o verbal e o não verbal na relação com o adulto, essas bases, muitas vezes mal interpretadas, né, vão estar interferindo na nossa vida adulta. Então é muito importante eu entender os meus conflitos, entender essa base, essa minha comunicação interna. Então o conflito, ele, na verdade, eles existem, e as nossas crises, como um convite a você sair, muitas vezes, dessa zona de conforto, de ficar culpabilizando o pai e a mãe. Você sabe por que eu sou assim? Porque olha meu pai, olha minha mãe, olha meus professores. E não é verdade. O seu pai e a sua mãe, você pode não ter tido o pai e a mãe que você gostaria de ter. Mas você teve o pai e a mãe que foi o ideal para o seu crescimento pessoal. Porque filho de alcoólatra não quer dizer que tem que ser alcoólatra. Filho de bandido não quer dizer que tem que ser bandido. Então é muito importante eu ter uma leitura da minha competência, da minha capacidade. O maior carinho, a maior caridade, o maior ato de amor que seu pai e a sua mãe eles fizeram conosco foi deixar nascer, daí para frente é conosco. Então já cheguei nessa fase em que eu estou, então agora eu vou estar observando o conflito como sendo me convidando a ver onde nós estamos equivocados e nos motivar a mudar também, porque isso pode nos ajudar a entender melhor também os outros nas suas perspectivas. Por quê?
Há um outro pensamento da psicologia que ela nos convida. Do que você fala, do que você pensa e do que você faz, o que realmente é seu? E o que é copiado tanto dos outros quanto também das situações? A semana passada, atendendo uma cliente, ela colocou, olha, eu fiz direito, eu passei para direito e passei também para odonto. E, de repente, eu fui fazer direito porque meu pai assim exigiu, meu pai quem quis. E aí, depois ela dizendo, mas eu nem fui atrás de ver realmente como funcionava o odonto. Tanto é que depois, essa cliente, ela foi fazer um estágio no escritório de quem? Do pai, que era advogado. E sem perceber, ela realmente se sentia incapaz. Por quê? Quando ela percebia o estilo, o jeito do pai, um profissional bem-sucedido no conceito dela, ela sentia menos, sentia incapaz. Tanto é que ela não teve dificuldade até de passar na OAB. E hoje faz outra coisa completamente diferente. E já com uma certa idade, então ela traz consigo esse vazio emocional, afetivo. E muitas outras atitudes que ela teve, ela fez pensando em não contrariar o pai. E a queixa dela hoje, numa idade mais madura, é que eu não tive liberdade, eu não tive oportunidade de fazer o que eu queria. Então, nós vamos perceber que muitos de nós ficamos patinando nesses nossos conflitos internos, nas nossas crises, porque estamos atribuindo ao outro as nossas atitudes. Eu, então, ao perguntar, mas se você não quisesse fazer direito, você não poderia ter feito odonto? Poderia. Mas muitas vezes a pessoa está tão diluída, a sua identidade está tão difusa na relação com pai, mãe, com os adultos, que ela não se percebe com toda a autenticidade e inteireza na relação. Então, quando nós percebemos esse nosso conflito, que é comum a todos nós, mais ou menos nessa ou naquela área, nós podemos justamente nos separar ou aproximar dos outros e também das situações. E muitas vezes nos tornar mais isolados. Nós fugimos das situações de desafio, mas também pode nos levar a tomar decisões impulsivas, que podem muitas vezes prejudicar a longo prazo. Porque nós estamos numa ausência de percepção de nós mesmos. Então, quando que os conflitos surgem? Surge quando há opções de escaminhamento ou diferença de opiniões, de interesses, ou muitas vezes valores entre duas ou mais pessoas. Eu trabalho muito aqui no Plenitude, né, vários psicólogos, mas eu, em especial, eu nunca vi casal separar por antipatia, né? Por pensar de forma diferente. A maioria dos casais se separam por competição, por pensar de uma forma semelhante e vivem competindo. Porque são as diferenças que nos ajudam no nosso crescimento. Você não sabe quem plantou o arroz do almoço que você fez hoje. Você não sabe quem plantou o algodão da roupa que você está usando. Agora, o que valeria o seu dinheiro se não tivesse esse agricultor anônimo? Então, as diferenças nos ajudam a crescer dependendo de como nós estamos lidando com essa questão. Há um pensamento, um ditado popular aqui no Mato Grosso, cuiabano, diz assim, 2 bicudos não se beijam. E é verdade. Quando nós estamos numa competição, quem compete, agride. E quem agride, puxa para baixo, quer ganhar de qualquer jeito. Então, em vez de competir, é compartilhar. Quando você compartilha, você vai perceber, você vai respeitar o que você tem dificuldade, o outro tem já de conquista. O que o outro tem de dificuldade, você tem de conquista. Então, dificilmente esse casal, que tem pensamentos diferentes, vão cair no mesmo buraco, ter as mesmas dificuldades. Por quê? Um colabora com o outro. Então, é muito importante nós estarmos respeitando essas diferenças. Elas podem ser pequenas ou grandes,
E podem também surgir em determinados contextos, seja pessoal, profissional ou social. Eu posso muito bem profissionalmente ser uma pessoa muito bem resolvida, mas na questão ou nas questões socioafetivas, de interrelacionamento afetivo, eu posso ter dificuldades. Ou eu posso muito bem estar muito bem afetivamente, mas profissionalmente eu tenho dificuldade de me acolher cognitivamente, de acreditar no meu potencial do saber, do conhecer ou daquela formação intelectual. Então, é importante que nós busquemos identificar o nosso mapa interno. E algumas das causas mais comuns dos conflitos, elas envolvem o quê? São justamente quando emergem os movimentos egóicos das ilusões de controle do outro, do tempo e das circunstâncias. Do outro, eu quero que meu filho faça do meu jeito. Olha lá no caso dessa advogada. Ela justamente, o pai exercia sobre a família uma ascendência, não é? Tanto é que a quarta irmã, que era bem dizer a caçula, se deslanchou. E a penúltima também. Então, as duas mais velhas tiveram dificuldades. Por quê? Porque nós vamos perceber que nós copiamos o verbal e não o verbal nas relações com os adultos. E na relação interpessoal e a relação familiar, a psicologia coloca que chama-se os Jogos das Relações Familiares. Aliás, tem um livro, depois você pode entrar no site aqui do Plenitude, né? Relacionamento interpessoal familiar saudável. Muito bom este livro. Depois você entra no site. Então, quando nós vamos perceber que um filho ele é muito organizado, o outro vai chamar atenção, como se o organizado já está chamando atenção daquele jeito, ele vai entrar muitas vezes num padrão de menos organizado. Um é mais estudioso, o outro já vai deixar um pouco mais a desejar. Então, o fato é que nós trazemos conosco, na nossa estrutura socioafetiva, socioemocional, as nossas estruturas da primeira e da segunda infância. Então, é muito importante nós estarmos buscando perceber as nossas ilusões de controle. Eu quero mudar o outro. Eu quero que meu filho seja. Não quer nada. Porque o que você quer só serve para você. Como diz Gibran, Khalil Gibran. Mãe, teu filho não é teu filho. Agora, eu posso sugerir. Eu posso orientá-lo. Agora, o fazer é dele, a vida é dele. A outra ilusão é das circunstâncias. Muitas vezes você fez uma programação, até no próprio casamento, ou na relação familiar, ou na relação de trabalho, mas as situações tornaram-se adversas do seu programa. Então, aquela pessoa que ela tem uma dificuldade, ela tem uma rigidez diante do novo, do diferente. Tem que ser do meu jeito. Aí, com isso, nós emperramos as nossas interrelações e amplia o conflito. Então, é muito importante termos a flexibilidade. Aí eu marquei 7 horas para chegar no trabalho. O trânsito engarrafou. E eu fico brigando com o trânsito. Como é que pode esse trânsito desse jeito? Ilusão de controle das circunstâncias. A outra ilusão de controle, que gera muito conflito, é a do tempo. Há muitos de nós que temos dificuldade de deixar o passado passar. Às vezes, numa relação a dois, atendendo um casal, há um tempo atrás, o companheiro dizia, olha, ela tem uma memória do passado fora de série. Ela lembra detalhes de certas coisas e que eu não lembro. Eu fico confuso. Até mesmo, por exemplo, data de casamento, data de aniversário, eu não tenho esse perfil. E ela, inclusive, nós tivemos algumas dificuldades, e é muito compreensivo, no começo da relação, a gente está se ajustando. Sem perceber, você fez curso de casamento. Aonde? Com seu pai e com a sua mãe. E quando a gente casa, a gente traz essas estruturas, até você adquirindo a sua identidade. Então, ele colocou que, às vezes, no momento em que ele está alegre, feliz, curtindo ali com os filhos, ela, às vezes, lembra daquela situação. Você está assim, né? Você acha que eu esqueci o que você fez comigo? E tem a data, tem o horário, tem até a roupa que nós estávamos vestidos. Eu não aguento. E é verdade, isso cria dificuldades. Então, é muito importante nós também trabalharmos conosco a ilusão de controle
do tempo. Deixa o passado passar. Sabe que a depressão é excesso de passado? É aquela pessoa que tem dificuldade de ver que cada dia é uma página em branco para escrever algo novo ou reescrever o que não ficou bem. Então ela fica muitas vezes presa. Isso gera depressão. E, ao mesmo tempo, gera também a ansiedade, porque quem tem um padrão de ficar preso no passado, pega as cores sombrias do passado e pinta o futuro. Olha o conflito, olha a crise. Então, o conflito ele é uma situação em que duas ou mais pessoas, ou muitas vezes grupos, têm opiniões e interesses, objetivos diferentes. E, com isso, possuem dificuldade de chegar a um acordo. Porque o mais importante quando nós estamos diante de um conflito, diante de uma crise, não é você se apegar ao que você pensa, ao que você sente, ao que você faz. Isso é passageiro. Agora, tem alguns valores que são inegociáveis. É a ética, é a moral, é o respeito, é a afetividade, é a admiração. Então, isso é muito importante nós preservarmos. Agora, como nós vamos chegar a este resultado? Nós flexibilizamos. É aquele momento em que você desce sem perder a altura, sem perder a dignidade. Não é nem o seu pensar, nem o pensar do outro. Mas o seu pensar com o pensar do outro vai gerar um terceiro pensar, uma terceira via. Aquela via em que todos ganham. Isso é a empatia. Então, os conflitos eles podem surgir em qualquer contexto. É pessoal, é profissional ou social. Existem muitos tipos de conflito, mas alguns dos mais comuns mesmo inclui conflitos de interesse. Esse é quando duas ou mais pessoas ou grupos querem a mesma coisa, mas não podem ter. Então, muitas vezes, eu quero comprar algo, e se a esposa, que é o financeiro, vai dizer, bem, não dá. Eu vou ficar, mas quando é para você, sempre dá. Então, muitas vezes, eu pego umas circunstâncias eu generalizo, ou vice-versa. Então, é muito importante nós termos essa percepção de que o meu interesse, mas o seu interesse, gera um interesse comum. Não importa quem, quem fez errado, quem agiu desse. Importa o que é o melhor para nós. Quando eu entro nessa sintonia, nós entramos no ganha, ganha, ganha. Ganha você, ganha o outro e ganha o cosmos. Dr. Pierre Rivail, que foi o diretor da Unipaz em Brasília, onde nós fizemos uma especialização em psicologia transpessoal, ele colocava com muita clareza: ninguém vai ser feliz enganando, fazendo falcatrua. É muito importante que nós tenhamos uma atitude ecológica. O que é uma atitude ecológica? É bom para você? É. Mas é bom para o outro? É. Mas e o cosmos? E o universo? Não. Porque eu estou poluindo, eu estou realmente agindo indevidamente perante o universo. Então é muito importante que nós tenhamos essa visão, essa tríade. É bom para mim, é bom para o outro e é bom para o cosmos. Outra questão dos conflitos são conflitos de valores. Esse é o que mexe muito. São quando duas ou mais pessoas ou grupos têm valores diferentes e não podem concordar sobre o que é certo ou o que é errado. Nós vimos agora, recentemente, na questão da política. Quantas famílias tiveram conflitos por terem visão de valores diferentes? Ter valores diferentes, ver diferente, isso é comum. Ninguém é igual a ninguém, igual é coisa. E coisa a gente usa, estraga, joga fora. E gente? Gente, a gente não usa. Gente, a gente ama. Quando? Quando se ama. Porque ninguém pode dar do que não tem. Então, veja como é importante você estar reavaliando os seus valores. Os seus valores estão centrados nos valores éticos, morais, aqueles que são negociáveis, ou dos valores temporais? Aí entra uma outra pergunta muito interessante. O que você quer para você? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Então, muitas vezes, você abre mão de determinados valores circunstanciais para ganhar no valor essencial, na amizade, no carinho, de ter aquela relação saudável. É com o filho, é com o pai, é no trabalho.
Outros conflitos que é muito forte em nós. Conflito de comunicação. São quando duas ou mais pessoas ou grupos não conseguem se comunicar de forma eficiente e eficaz. E não consegue também entender o ponto de vista do outro. Você lembra quando a sua mãe ou a minha mãe falavam para você alguma coisa? Você entendeu o que eu falei? Repete para mim. Quando ela falava isso, minha mãe fazia isso, ela quer dizer o seguinte: deixa eu fazer um rapport com você, deixa eu fazer uma calibragem, como diz na neurolinguística, deixa eu ver se você entendeu a mensagem. Então, isso é muito importante, você buscar um feedback na sua comunicação. Porque comunicar, diz a comunicação, essa profissão, essa arte, não é o que você fala. Comunicar é o que o outro entende. Então é muito importante você buscar entender o mapa do outro. Você vai falar com uma criança, é um jeito. Um adolescente, é outro jeito. Com um adulto, você vai entender também as características dele, entender o mapa mental dele, para que você possa se comunicar bem, por exemplo, profissionalmente. Se você vai lidar com um advogado, a linguagem dele é completamente diferente de quem é um TI, o técnico de informática. Se você vai lidar com um técnico de informática, é completamente diferente de um arquiteto. Então, você vai entendendo o mapa mental de cada um. Por exemplo, você vai conversar com um pescador. E quem tem essa flexibilidade, fala com simplicidade. Na psicologia tibetana, diz assim, sabe o que é a simplicidade? Sabe o que é? É a complexidade que se resolveu. Aqueles de nós que temos uma autoconfiança em nós mesmos, e uma autoconfiança em que aquilo que você não sabe, você está aberto a aprender, você age com simplicidade. Aqueles de nós que temos uma certa insegurança, nós nos apegamos a títulos, a falar rebuscadamente, não é falar corretamente. Fala de uma tal forma que o outro chega, muitas vezes, por exemplo, numa exposição, numa palestra. E aí, o que você achou da... Ah, eu até gostei. Mas o que você entendeu? Não, quer dizer, entender... Não entendi nada, bem dizer. Por quê? É diferente daquela outra pessoa que ela fala tocando o seu coração, tocando a sua alma. Por quê? É uma fala de coração para coração, que ela não está competindo, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos seres que estamos no mesmo padrão de amparo, de ajuda, que é do Criador. Agora, eu me interdependo de você. A gente não depende do outro para ser feliz. Você feliz, a tua esposa feliz, você vai potencializar, ou vice-versa. Então, é muito importante nós estarmos nos trabalhando com este carinho que a situação nos pede. Outro conflito muito forte em nós é de personalidade. Esse conflito é justamente quando você começa a perceber o outro tem um jeito diferente de pensar, de agir. E aí os conflitos podem ser muito fortes. Por quê? Porque quando você quer do seu jeito, não, Lacordaire, nem mexe com ele é nervoso. Não, ele é desse jeito, ele é rígido. Então, está nos dando um feedback para que você possa estar transformando o conflito, que pode ser uma fonte de, muitas vezes, você desta forma, está criando conflito, vai transformar num estresse, em ansiedade. E aí o que acontece? Você não cresce na relação. Então é muito importante você ver como oportunidade de crescimento e aprendizado. Portanto, o conflito ele é o seu amigo. Está lhe convidando a você pensar diferente. Agora, quando os conflitos eles são resolvidos de forma eficiente e eficaz, ele pode nos levar a uma melhor comunicação, uma compreensão, uma postura colaborativa entre as pessoas envolvidas. Então, é muito importante você trabalhar algumas técnicas. Aqui vai algumas dicas para nos ajudar. Primeiro, olha, identifique o problema. O problema ele é diferente da pessoa. A pessoa você ama, você respeita, você quer estar junto. O problema é diferente. Então, busque identificar o problema. O que realmente está causando esse tumulto, essa crise, esse conflito? Uma vez que você saiba o que está realmente causando o conflito, você já pode começar
a desenvolver uma solução. Por quê? Se você não sabe o que vai acontecer, como que vai ser? Porque o conflito ou a crise é como se fosse uma febre. Ela é efeito e não causa. Então, através da febre, eu vou buscar conhecer e identificar qual é a dor, onde está doendo, onde está realmente ali me convidando a uma atenção. Se é ouvido, é um tipo de remédio. Se é garganta, completamente diferente o remédio. Então é importante que nós busquemos identificar a solução diante do problema que está nos apresentando. Outra questão que é fundamental e pode nos ajudar: comunique-se com a outra parte. Jamais deixe de se comunicar. Jamais deixe de conversar. Busque entender o mapa do outro. É muito importante comunicar-se abertamente e honestamente com a outra parte. Porque quando você age numa postura de honestidade, de amorosidade, você entra num diálogo de alma para alma. Quando eu tenho dificuldade de estar realmente me manifestando com autenticidade, o que o outro vai ver em mim? Só as máscaras do ego, a capa do ego. Sabe aquela pessoa? Não, ele falou tudo bem, tal, foi bonito e tudo, tal, mas não tocou seu coração, porque não teve autenticidade. Então, ouça, com todo respeito, os pontos de vista do outro e busque ver as coisas também do seu ponto de vista. E ver o que você pode estar abrindo mão sem estar sendo conivente. Outra questão muito importante: seja respeitoso. Deixe de fazer chacota, de estar ridicularizando o seu companheiro, a sua companheira. Deixe de ter ironismo. Não, tá vendo? Só pode ser você. Também olha seu jeito. Olha de quem pode partir isso. Isso não ajuda, isso cria dificuldade. Mesmo que você não concorde com a outra parte, olha, é importante você ser respeitoso, principalmente aos seus sentimentos e também ao sentimento do outro. Fale do seu sentimento. Olha, meu bem, meu amor, eu tenho muita dificuldade quando você age dessa forma. Olha, isso desperta em mim um sentimento de menos-valia que eu já estou trabalhando comigo. Mas é possível você fazer uma pontuação diferente, como muitas vezes você fez, me chama do lado, conversa comigo. Então fale do seu sentimento, vai direto ao ponto, separe a pessoa que você ama da atitude que você não ama. Então tenha cuidado, seja sempre respeitoso, nada de ridicularizar, nada de fazer chacota. É importante também você evitar ataques pessoais e foque no problema em questão. Ah, tá vendo? Só pode ser o filho do fulano. Ó, você está parecendo a sua mãe, ó, você está parecendo seu pai. Mexeu aí, pronto, você criou dificuldades desnecessárias. Então, você esteja sempre aberto, disposto a ceder. Em muitos casos, é fundamental que você saiba ceder em algo para que você chegue a uma solução. Ou seja, o que você quer? Ter razão ou ser feliz? Muitas vezes você tem razão de dar o troco, de devolver com a mesma agressividade. Mas se a pessoa já está sendo agressiva, se a pessoa já está espelhando na relação uma carência, ela está doente. E como é que você vai criar doença com a doença? Então, muitas vezes, você tem razão, mas naquele momento o seu parceiro, a sua parceira, é marido, é esposa, é o filho, ele tem a necessidade. Ele tem a necessidade da sua indulgência, da sua compreensão. Isso é muito importante. E indulgente é aquela pessoa que ela vê o defeito do outro, mas ela faz uma leitura proativa, positiva. Ele vem de uma escola diferente, vem de uma família diferente. Ela entende o mapa do outro, a cultura do outro, e ajuda a mudar o nível. Isso é muito importante. É para isso que nós estamos juntos. Não é para puxar para baixo. Não é para competir. Quem compete agride, quem agride puxa para baixo. Quero ganhar de qualquer jeito. Outra questão fundamental: busque ajuda, se for necessário. Busque a ajuda de um profissional, um psicólogo. Busque a ajuda de um psiquiatra, porque é importante. É um processo de autorrespeito e de autovalorização.
Não é tudo que nós conseguimos resolver, porque não é tudo que você sabe de imediato. É claro que aquilo que é seu não vai para a porta do vizinho. E a divindade é sábia, existe a lei de liberdade, existe a lei de responsabilidade, mas também existe a lei de justiça, de amor e de caridade. Não é justo você dar para uma criança de 5 anos carregar 50 quilos. Isso é inadmissível. Mas você pode dividir em cada meio quilo ou 200 gramas e ao longo do tempo ela vai resolvendo. Há situações em que nos bate a nossa porta e nos visitam que às vezes eu não tenho a solução de imediato. Mas eu sei que eu posso, eu sou mais do que essa dificuldade e eu vou buscar ajuda. Então, se você tem dificuldade de resolver qualquer tipo de conflito ou está em crise, por conta, muitas vezes, dessa situação que está ali envolvendo, isso pode ser muito útil você buscar uma ajuda. Principalmente a ajuda de um mediador, de um conselheiro. Por exemplo, você está numa dificuldade financeira. Busque alguém que entenda dessa área. Você está com uma dificuldade na área da empresa, busque uma consultoria. Você está numa dificuldade jurídica, busque uma consultoria jurídica. Agora, se é emocional, afetivo, vou buscar um psicólogo, um psiquiatra. Então, esses profissionais podem estar nos ajudando a comunicar com a outra parte de uma forma que você não percebia e alcançar justamente a solução. Isso é muito importante para estar nos ajudando. Ok? Já resumindo a nossa live, nós vamos ver um mapa mental, vou falar aqui um mapa mental, que vai justamente estar levando em nós o conflito ou a solução. Porque, como nós vimos aqui, conflito é um amigo, nos convidando a fazer uma mudança de nível, você tornar uma melhor pessoa de você mesmo, uma nova versão de você mesmo. De onde vêm os conflitos? Principalmente, medo, insegurança, rejeição, abandono, incapacidade, não é do adulto, vem da nossa criança interna. Então, quando eu sou visitado por essas emoções, por esse sentimento, em virtude do meu mapa interno, se eu faço um movimento de ignorar, ou de disfarçar, ou muitas vezes de reprimir, como é que pode? Eu não posso ter raiva, eu não posso ter esse sentimento. Veja, eu estou reprimindo. Ou fugir. Então, às vezes, a gente foge das situações. Ou muitas vezes eu fico me condenando. Como é que pode eu ter feito isso, eu pensar desse jeito? Tanto pode, eu estou pensando, eu fiz. Ou eu faço justificativas. Ah, isso é por causa de... Eu só te trato desse jeito porque você fez isso. Ó, é por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da minha avó, do meu bisavô, do prefeito, do governador. Não é. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Ninguém reencarnou, ninguém mudou, nasceu para mudar a cabeça do outro. Não, somente a nossa. Então, esses conflitos é como vai criando como se fosse um lixo mental. E esse lixo, o lixo, ele tem um fenômeno interno que é de ordem divina, que é a fermentação. Isso vai fermentando. E essa fermentação é a crise, é o conflito. Agora, como que eu vou lidar com isso? Então, você tem aquele monte de lixo ali, o que você quer fazer? Ah, vamos jogar fora, vamos poluir o planeta? Não, então vamos pôr fogo e vamos ir atrás de você. O que eu vou fazer? Reciclar. E reciclar o lixo é saboroso? É cheiroso? Não, é muito desconfortável. Você já viu alguém dizendo assim, ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ela, pior sem ela. Ruim nesse trabalho, pior sem ele. Então nós ficamos, como diz o cuiabano, meia boca. Eu fico numa subqualidade de vida. Então, pelo contrário, a crise é um convite a criar um pensar de forma diferente. Então, quando eu me autorresponsabilizo, que, olha, o que eu estou passando vem do meu processo socioeducativo, do meu caldo sociocultural, mas vem da forma como eu internalizei. Porque meu pai, minha mãe, os professores deram o que eles tinham para dar. Agora eu vou fazer a minha versão. Então, quando eu entro nesse processo de autorresponsabilização, eu já estou entrando numa solução do conflito. Agora, quando eu faço uma análise imatura do conflito e fico culpando outras situações, isso vai resultar numa revolta contra a vida. Aí eu fico num ciclo vicioso. Né? O goiano diz assim,
Você já viu cachorro correndo em volta do rabo? É mais ou menos isso. A pessoa fica dando volta. Ela fica num ciclo vicioso. Ela melhora um pouquinho, volta de novo, melhora um pouquinho, volta. Como é o caso lá do casal, que o esposo diz, olha, ela tem um padrão mental remoto, fora de série. É verdade. Sinal que ela não trabalhou as dores, os conflitos que estão dentro. Porque o conflito, enquanto fato, já aconteceu. Mas a energia psíquica e emocional fica no nosso campo mental. Então é importante eu me pegar hoje, capaz, potente, amoroso, e ao encontro da minha criança ferida, da minha criança medrosa. E isso eu estou fazendo agora um trabalho de autorresponsabilização. Então eu faço uma análise madura do conflito ou da crise e vou agora, com essa análise madura, eu posso, eu sou capaz e eu mereço. Meu pai me deu o melhor que ele podia ter dado, ou minha mãe do jeito que eles podiam. Com isso, eu vou desenvolver agora o autodescobrimento. Nesse autodescobrimento, eu vou perceber o quanto eu posso, o quanto eu sou capaz, e o universo é rico em oportunidades. Então, com isso, eu entro num processo de autorresponsabilização. Por isso tem um pensamento da psicologia tibetana que diz assim, nós somos uma somatória de não nós. Mas a síntese é pessoal. Você tem tudo do jeito do seu pai. Você tem tudo do jeito da sua avó, da sua mãe. Agora, o que eu quero disso para mim? Que é aquela pergunta. Do que você pensa, do que você faz, o que é seu? O que é copiado dos outros? Olha, você não deve confiar em homem nenhum. E a pessoa não se entrega no casamento, na relação com o outro. De onde ela tirou isso? Lá do conflito, muitas vezes da mãe, ou da tia, ou da avó. Ó, minha filha, você não deve ser dependente de homem nenhum. Ó, homem, você não deve confiar em mulher nenhuma, que mulher... Então, essas falas que nós absorvemos, muitas vezes inibe o nosso potencial criativo e também da nossa entrega nas relações. Então, como é importante você estar se autoacolhendo e fazendo esse autoencontro. Então, você aceita que traz contigo essas negatividades, sem máscara, sem ficar justificando. Então, eu sei que eu tenho essa dificuldade. E sem repressão, sem te proibir, sem autocondenação. Com isso, nós estaremos nos liberando do auto-julgamento, das culpas. E estaremos também trabalhando as nossas justificativas ou acomodação. Estaremos agora desfrutando daquele lixo todo que transformou em adubo, porque dentro de nós não há mapa de derrota, há fatos. A forma como eu lido com esses fatos é que me leva a me sentir capaz ou não, feliz ou não. Com isso, eu já estou trabalhando nesse processo de autorresponsabilização, um processo de transformação interior para melhor. Através do quê? Do auto-amor e do alo-amor. O auto-amor, o amor por mim mesmo, respeitar, zelar, cuidar, se valorizar, isso é o auto-amor. E, ao mesmo tempo, o amor ao outro. O amor que você tem pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, é o alo-amor. Com isso, nós temos toda a resolução dos nossos conflitos. E, para arrematar, uma pérola muito especial. A hora que terminar a live, você vai lá buscar a oração de Francisco de Assis. A oração de Francisco de Assis é o roteiro seguro de autotransformação. É o ciclo virtuoso para que nós substituamos ou transmutemos o ciclo vicioso. Por muito tempo eu achava, na oração de Francisco de Assis, que era eu sair por aí abraçando, beijando todo mundo. Não é isso. Toda a fala essencial, toda a mensagem essencial, que é aquela que vai ao encontro dos nossos valores reais, elas são intimistas. Você já pegou alguém falando assim, gente, quem deveria estar assistindo essa live é o fulano. Olha, quem deveria assistir essa palestra é o Beltrano. Então você já pegou uma leitura? Gente, isso aqui tá bom para ele, vou levar para ele, ó. Na verdade, a dor é minha. A carência é minha. Mas eu não aprendi a me ver. Não aprendi a me respeitar. O que acontece? Eu fico num ciclo vicioso. O que chama na psicologia projeção.
Então, lá na mensagem de Francisco de Assis, a oração, diz assim: Senhor, fazei-me instrumento da sua paz. Ou seja, onde eu estiver brigando comigo, eu vou levar a paz. Muitas vezes, eu já sempre contei aqui, uma amiga, que eu fui no seu escritório, e ela deixou os papéis cair, ela chegou, quando ela baixou para pegar os papéis, ela foi brigando com ela: eu sou burra mesmo, eu sou incapaz, porque deixou os papéis, o grampeador cair, as coisas. Quando ela levantou, ela não me percebeu. Ah, você está... Estou, sua burra, sua desastrada. Não, mas por que você está me maltratando? Não estou te maltratando. Eu estou fazendo eco, estou repetindo o que você acabou de falar. Olha o que ela disse. É verdade. Eu tenho o vício de me maltratar quando eu erro. Você é a pessoa mais importante que Deus criou e deu para você, porque ele não precisa de nada, ele é tudo. Ele é o Senhor do universo. E deu para você fazer o que com você? Para cuidar. Então, Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Então, ela é todo um ciclo virtuoso. Ao terminar a live, você dá uma olhada, oração de Francisco de Assis, põe na cabeceira da sua cama para você. Ali tem toda a resolução de todos os nossos conflitos, voltado para você. Tudo bem? Muito bem. Estamos aqui, né, com mais corações amigos aqui na nossa live, né? A Ana Rosa Machado. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos já no final. A Gisélia de Paula também está aqui conosco. Muito bem. Nós vamos agora encerrar nossa live com aquele mantra de autoidentidade e conexão cósmica que sempre nós colocamos. O mantra ele nos ajuda no processo da organização mental. E é importante que você fale meditando nas palavras. Palavras são luvas que vestem o pensamento. Então vamos lá? Eu me amo. Eu amo a vida. A vida é bela. E eu sou luz. Sou filho de Deus. Sob a sua proteção incondicional. Herdeiro do universo. Aprendiz da vida. Meu mestre é Jesus. Gratidão. Até a próxima live. E passe o link para os seus amigos. E se você quer realmente dividir com aquelas pessoas que você ama e ajudando na resolução dos conflitos de forma amorosa e feliz. Muita paz e até o próximo, nossa próxima live. Gratidão.